Então hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio 24, né? Hoje é um tema interessante que a gente vai falar. A gente vai falar sobre divórcio hoje, né? A gente vai entender como que funcionava isso de divórcio, né? A gente vai ver que tinha a opção de divórcio, sim. Tanto que lá pra frente a gente vai ver Jesus encontrando uma samaritana que foi casada 5 vezes, né? Então havia o divórcio. Ela não foi juntada, não foi nada ilegal, né? Realmente foi uma. Você retirou ele, Raquel? Não. Esse último. Ah, obrigada. Então hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio 24. A gente vai falar um pouquinho sobre divórcio. Como que funcionava, né? Era possível ter divórcio naquela época, sim. A gente vai ver mais para frente no Novo Testamento, né? Que Jesus encontra uma samaritana ali, né? No poço, e ela foi casada 5 vezes, né? E ela estava com um sexto homem, mas aquele homem não era marido dela, ela só estava juntada, né? Hoje, no nosso linguajar, seria juntada, né? Mas não estava casada ali, oficialmente, né? Amém, o assolu, a paz do Senhor Jesus, amém. Então, ela estava ali juntada só. Mas ela teve 5 casamentos legítimos. Ela casou 5 vezes de verdade, aquela mulher. Eram casamentos oficiais. E a gente vai entender isso, porque essa mulher realmente foi casada 5 vezes, né? Como que pôde, né? A mulher ser casada 5 vezes, né? E já estava ali na sexta relação, né? A sexta relação não era oficial, mas já era a sexta relação dessa mulher, né? Mas 5 vezes ela foi casada oficialmente, né? Jesus confirma isso. Não, você foi casada 5 vezes, mas o sexto que você tá hoje, ele não é teu marido. Então, você não tá casado oficialmente, né? Então, como que isso era possível? A gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar também sobre o que Deus pensa a respeito do divórcio. Jesus disse isso. Jesus falou sobre isso. E a gente vai estudar sobre isso, vai falar sobre isso também. Por que, né, que foi colocado o divórcio? Por que que foi colocado o divórcio? Deixa eu só ver um instante aqui, gente. Ah, obrigada, Rita, pela sugestão. Obrigada, viu? Deus abençoe. A Rita deu uma sugestão aí para quem tá no Meet, para clicar na minha foto, na minha imagem, né? No meu vídeo onde eu tô aparecendo. Você clica várias vezes na minha imagem, aí vocês não vão ver esses povos aí que ficam entrando, tentando atrapalhar a aula, né? Aí vocês não vão ficar perdendo a concentração, né? Amém. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? A gente vai falar sobre o que Deus entende sobre o divórcio, né? Então, qual que é a vontade real de Deus? Jesus fala sobre isso. Então, sempre que é possível, eu já disse, né? Sempre que é possível, a gente lê o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento, né? E hoje é uma dessas aulas, onde a gente vai ler o Novo Testamento, a gente vai estudar o Novo Testamento também. Então, a gente vai estudar o Antigo e o Novo Testamento juntos para ver o que os dois entendem sobre o divórcio. Tá bom? Então a gente vai ver que na lei, sabe aquela lei entregue a Moisés ali por Deus no Monte Sinai, né? Que a gente já sabe que aquela lei não são só os 10 mandamentos, a gente já estudou isso, já viu isso. A lei era composta pelos 10 mandamentos, todos os estatutos e todos os juízos. Dentre todos esses estatutos estava a lei do casamento. Né? Então havia uma lei de casamento ali e tinha que ser seguida, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio 24. Amém. Diz assim, né? Aqui a gente lembra que a gente está numa época de mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, né? Ainda falta bastante tempo ainda para Cristo vir nesse momento histórico que a gente está. São 1400 anos antes, né? A gente lembra que o reloginho vai indo ao contrário, né? 1400, 1300, 1200, né? Até zerar em Cristo e depois começa a ir para frente, né? A partir de Cristo. Então, a existência de Cristo é incontestável, né? Tanto que as todos os calendários, né? Eles são divididos em antes dele e depois dele. Então é inquestionável, né? Esse homem, né? Esse homem extraordinário, esse homem incomparável, né? Que houve, né? Aqui na Terra, né? Que veio aqui como um homem, né? Então a gente está falando aqui sobre um período de 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos, um pouquinho mais. Então hoje, né? Nós estamos em 2000 e pouco, então são 3.400 anos antes da gente, né? Então tem muita diferença. Quando a gente lê, às vezes a gente fica meio abismado, mas era uma época muito primitiva, né?
Então, a gente consegue contextualizar ali tudo que está acontecendo, considerando esse período, né? Então, no versículo 1 agora, Moisés continua citando a lei, né? Toda a lei para aquele povo, né? A gente lembra que Moisés está numa saga aqui, Moisés vai morrer, Moisés sabe que vai morrer, Moisés sabe que vai subir ao monte e não vai descer mais, vai morrer ali, Deus já falou. E Moisés sabe que Josué que vai seguir para Canaã com aquele povo. Então, Moisés agora vai explicar toda a lei para aquele povo, né? A lei, Moisés já havia escrito, né? O livro da aliança é o livro da lei, né? Que é composto por todas essas regras, todas essas leis, né? Então, não são só os 10 mandamentos, é um livro extenso, um livro longo, né? E Moisés havia escrito já esse livro. Mas agora Moisés vai fazer questão de explicar cada uma das leis, para que não haja dúvida no cumprimento. Então Moisés vai ficar explicando lei por lei direitinho, para que o povo não diga que não cumpriu direito porque não entendeu, né? Então Moisés agora vai explicar a lei para todo mundo ali. E é isso que acontece aqui. Então agora Moisés vai explicar sobre a lei as leis do casamento. Então haviam várias regras ali sobre casamento, né? Então ele diz no versículo 1 sobre isso. Havia uma lei ali sobre o divórcio. Caso, né, aquelas duas pessoas não fossem mais continuar juntas, havia uma lei ali sobre o divórcio. Então, a mulher não seria desamparada, né? Então, seria feito alguma coisa legal. Era algo legal, não era de qualquer jeito, né? A mulher não era enxotada e ir embora sem direito nenhum. Então, ela saía com direitos. Deus estava dando para a mulher direitos quando ela fosse repudiada, né? Quando ela fosse rejeitada pelo marido dela. O marido dela tinha direito de pedir o divórcio. O marido dela tinha direito de pedir, né? A dissolução daquele casamento, né? Porém, ela não ia sair de qualquer jeito, né? Então, ela ia sair assegurada, né? Ela ia ter ali direitos. Era isso, né? Para ela não sair ali prejudicada, ela teria direitos ali, né? Para sair ali. Então, deixa eu só ver só um instante. Então, no versículo 1 diz assim: se um homem tomar. Não, é que a Maria tinha escrito uma pergunta, eu fui ler a pergunta dela. Não, mas eu já vi. Eu vou continuar aqui a aula, tá bom? Versículo 1 diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, o que que acontece, né? Eu fui pesquisar esse indecente, né? Porque o que acontece? Se for um adultério, essa mulher ela não vai se divorciar. Essa mulher vai morrer. Porque a pena do adultério é a morte, é o apedrejamento, a paz, Benjamim, amém. Então ela tinha que morrer. Então aqui essa causa não é adultério e nenhuma causa passível de morte, né? Então não é nesse sentido, né? Aí eu fui pesquisar o que seria esse indecente, né? Esse indecente, ali dentro das traduções possíveis do hebraico ali, poderia ser uma conduta imprópria. Mas assim, claramente o que não se sabe. Né? Eu procurei muito, gente, estudei bastante e não achei. Não tem como saber apontar claramente o que era. Pode ser qualquer coisa. Pode ser como hoje em dia as pessoas falam, houve incompatibilidade de gênero, né? Incompatibilidade, né? Ela é muito nervosa, ele é muito calmo, né? Pode ser qualquer coisa assim, pelo que eu entendi, né? Qualquer coisa que atrapalhasse, né, a conduta daquele casamento, qualquer coisa que atrapalhasse o caminhar daquele casamento, que tornasse aquele casamento insustentável, né? Seria isso. Então, o homem tinha o direito de repudiar a mulher, né? É isso que diz aqui. Então, se ele não fosse mais agradável ali, se ele não achasse mais agradável continuar com aquela mulher, casado com aquela mulher, ele podia sim se divorciar dela, né? Mas não era se divorciar de qualquer jeito, mandando ela embora e pronto. Não, eles iam ter que fazer um documento ali oficial, né, de divórcio, e ele ia ter que entregar para ela esse documento oficial, né? Então, dizem alguns estudiosos que ela recebia o direito, né, do dote, então ela tinha direitos, né? Então ela não saía com uma mão na frente e outra atrás, ela saía amparada, né? Porque o homem não quis continuar aquele casamento por alguma coisa, né? Então aqui diz que ele, nesse caso,
ele deveria dar para ela, né, um documento oficial de divórcio, que eles estavam se divorciando ali, que eles estavam se separando, e entregaria para essa mulher, né? Então, aqui no versículo 2 continua, e se ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, né? Então, esse documento que ela recebia era um documento que permitia que ela se casasse com outro. Não ia ser ilegal, porque era um documento legal. O que não podia acontecer era ela sair sem esse documento e casar com outro. Aí não podia. Aí era uma adúltera, né? Porque ela não se divorciou. Então, a condição para ela não ser uma adúltera, né, seria ela ter esse papel. Então, é o caso da samaritana que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ela tinha esse papel. Ela não era uma adúltera. A gente vai falar um pouquinho sobre o caso dela. Então, ela tinha esse papel. Então, quando a mulher tinha esse papel do divórcio, ela podia se casar de novo. Não tinha nenhum impedimento para ela casar de novo. A única coisa que não podia acontecer era ela voltar para o marido anterior. Ela não podia voltar para o marido anterior, porque isso era abominação a Deus. Quando ela terminava o primeiro casamento e seguia para um outro casamento, ela não poderia voltar para o casamento anterior, porque isso era uma abominação a Deus. E Jeremias vai fazer, né, um comparativo a isso com Deus. A gente vai ver, daqui a pouco eu vou ler sobre isso. E Jeremias faz essa comparação disso, ele usa essa lei aqui, essa explicação, para falar sobre a infidelidade de Israel com Deus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O profeta Jeremias chega a usar esse exemplo. Então é muito interessante para a gente entender, né? Então a mulher não cometeu nada que seja um crime. Não é nada que seja um crime que ela mereça a morte. Então não é nesse sentido. Mas aconteceu algo ali que o casamento se tornou insustentável. Não é de acordo com o casamento. Não é o que um casamento devia ser. Né? Então é uma situação que não é normal num casamento. Tem algo ali que não está certo. Tentou-se nada, não tá dando certo, aquilo não tá fluindo, né? É algo ali que realmente a pessoa não tá ajudando, né? A conduta daquela pessoa é imprópria a alguém casado, né? Então ela não tá ajudando, não tá fluindo. Então o homem, né? Claro, a gente lembra que a mulher, ela não tinha voz nessa época, né? A gente lembra que isso foi dado para a mulher desde o Jardim do Éden, a gente já falou sobre isso, né? Ali no Jardim do Éden, quando houve a queda, a sanção para as mulheres foi dada por meio de Eva, né? Então, a sanção, a punição da mulher neste mundo, né? Pela lei ali da queda, foi a total falta de governo de si mesma, né? Então a mulher não teria mais vontade própria, não tinha mais decisão própria, não tinha mais opinião, não tinha mais nada. A mulher era governada pelo homem, né? Então a gente lembra disso, eu falei sobre isso, mas graças a Deus a gente foi liberta disso em Cristo, né? Hoje em Cristo não tem mais isso. Mas antigamente o homem governava sobre a mulher. A gente lembra, já estudou várias vezes sobre isso, né? Ao longo do Pentateuco que a gente está estudando, a gente viu isso. A mulher, ela não tinha poder de decisão. Quando a mulher, por exemplo, a mulher fazia um voto, se o marido dela não confirmasse o voto dela não teria validade, porque a palavra dela não tinha validade, né? Então ela não se governava, ela não tinha direito a mandar em si mesma, ela não podia fazer isso. Por exemplo, as viúvas que recebiam uma grande herança, elas não podiam dominar a sua herança, né? Elas não podiam ali elas governarem aquilo. Elas tinha que ser nomeado um tutor homem. Então, um homem tinha que administrar o dinheiro delas. Elas não podiam, né? Então não podia ali administrar, ela não podia administrar o próprio dinheiro dela. Então a gente lembra que a mulher estava nessa condição nessa época, né? Então a mulher não tinha voz, né? Não tinha poder de decisão, e era esse o contexto realmente. Eu já falei sobre isso bastante, né? Que a pena de Eva foi essa, né? Como Adão ouviu a Eva lá no Jardim do Éden e o conselho da Eva foi ruim, foi péssimo, então agora a pena da mulher seria não ser mais ouvida, né? Seria não ser mais atendida e não poder mais tomar decisão. Essa era a pena da mulher. Mas graças a Deus hoje nós somos libertas em Cristo disso, né? Eu já expliquei sobre isso. Mas até então aqui nessa época, na época da aliança da lei, onde Cristo ainda não havia feito sacrifício, era essa a condição da mulher. Então a mulher não tinha o poder
dela ir e liberar o divórcio. Quem tinha o poder era o homem, a mulher não. A mulher não tinha poder de decisão, gente. A mulher não podia fazer um voto sozinha. O marido dela tinha que vir confirmar o voto dela, ou o pai, se ela ainda morasse com o pai. Então a mulher não tinha poder de decisão. Então ela não podia pedir divórcio, não era a mulher que pedia, tá? Então a gente lembra disso, a paz, Ernesto, amém. A gente lembra desse contexto que a gente já falou, né? Era essa situação da mulher antes de Cristo, né? Em Cristo ela foi libertada. Em Cristo ela cresceu, né? Então, aqui, né? Então, o que acontece? Essa era a condição da mulher, né? Antigamente era essa a condição da mulher. Então, ela não podia ir lá ela pedir divórcio. Não tinha condições dela pedir divórcio. Só o homem podia se divorciar dela. Ela não podia. Então, o homem, por algum motivo, ele se divorciava dela, né, dessa mulher, e diz que tinha que ser um motivo muito plausível, tinha que ser algo realmente, né, tinha que se pensar muito, né? Então, assim, essa lei, na verdade, vem para que o homem pensasse muito antes de se divorciar, porque nessa lei Deus fala, olha, se você divorciar e essa mulher vier a se casar com outro, você não vai poder mais ficar com ela de novo, né? Então, tem que pensar bem para que você não venha a se arrepender depois. Então, às vezes você libera o divórcio para sua mulher e então depois vai e se arrepende, né? Depois, ô Raquel, dá uma olhada aí. Eu acho que dá para retirar a pessoa, dá para bloquear. Maria Eduarda, essa que acabou de sair, provavelmente ela vai tentar entrar de novo. Dá uma olhada aí e bloqueia ela, tá? Obrigada. Então, o que acontece? A mulher, ai gente, desculpa, tá tendo muito isso, né, de invasão dessas pessoas e eles ficam invadindo. Infelizmente, a gente observa que são pessoas muito tristes, né? São pessoas assim que não têm felicidade na vida delas, né? Porque são aprisionadas, né? São pessoas prisioneiras de Satanás. Então, elas não têm felicidade alguma. E a felicidade delas são coisas tão baixas, né? Então, eles ficam felizes de entrar em uma sala de aula e falar bobagem, né? Isso deixa eles felizes. Então, é muito triste. Isso só mostra o quanto que eles são aprisionados. Isso só mostra o quanto que eles são escravos de Satanás, né? Ao ponto de se humilharem dessa forma. Isso é uma humilhação, gente. É uma humilhação muito grande. Deus tem tanto para você que você não faz ideia. Você não tem ideia das felicidades que Deus pode proporcionar a você. Você pode sair dessa felicidade tão baixa que você se encontra. Você pode sair desse lugar tão constrangedor onde você se encontra. Você está constrangendo a você mesmo. Você não está nos constrangendo. Entram pessoas aqui no Meet, gente. Ontem entrou e estava até fazendo masturbação aqui. Sinceramente, você não está constrangendo a gente. Em nós há o Espírito Santo de Deus. Então, isso só mostra o quão prisioneiro de Satanás vocês são. Só mostra isso. Porque vocês estão tão cegos, estão tão aprisionados que vocês não conseguem ver o quanto vocês estão se humilhando. Isso é humilhação para vocês, não é para mim, não. Não é para mim. Entrou uma agora falando cada absurdo. E isso é ridículo para ela, não é ridículo para mim. Mas a palavra de Deus diz isso. Essas pessoas, né, que decidiram não ouvir a voz de Deus. Que bom que você entrou, Maria Eduarda. Já ouve que eu tô pregando para você mesma, tá bom? Então, essas pessoas que decidiram não ouvir a voz de Deus, né? Fica, porque talvez você ouvindo a palavra de Deus, você se converta, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero que Deus te converta, Maria Eduarda. Fica aí, ouvindo a palavra, você se converte. Eu quero que fique nessa aula quem não é crente, porque aí, quem sabe, né, você se converta. Porque a palavra de Deus e o Espírito Santo tem poder de te convencer do pecado e fazer você mudar. Então, sabe, isso só mostra o quão baixo é a sua felicidade, o quão baixo é o nível, né, que essas pessoas estão, porque Deus tem coisas tão grandiosas, Deus tem tanta felicidade, né, disponível para essas pessoas, mas elas estão tão aprisionadas em Satanás que elas não veem o quanto que elas são humilhadas por Satanás, né? Elas não veem o quanto que Satanás as usa, né, dessa forma. Então, é triste. É muito triste isso, né? E não é nada que nos afete, não tá me afetando, não tá me humilhando. Quem tá sendo humilhado é você, né? Você que tá se constrangendo falando desses absurdos, né? E a pequenez é tão grande, né? A pessoa é tão baixa, a sensação de felicidade da pessoa
é um nível tão baixo que ela acha que felicidade é entrar numa sala e falar bobagem. Gente, pelo amor de Deus, se libertem, se libertem. Vocês não têm noção das maravilhas que Deus tem preparado para vocês. Vocês não têm. Vocês não têm. Se vocês soubessem, vocês aceitariam a esse Cristo sem pensar duas vezes. Vocês sairiam desse lugar horrível onde vocês estão. Vocês encontrariam o preenchimento desse vazio que há em vocês. Porque há um vazio muito grande em vocês. Mas esse vazio pode ser preenchido. E somente Deus pode preencher. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que vocês venham realmente a encontrar a verdade, porque vocês não estão fazendo nada para mim, nada para mim, nada, 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 e nem para Deus. Vocês acham que falando esses absurdos que vocês falam, vocês estão ofendendo a Deus. Deus não está sendo tocado pela maldade de vocês. Deus é tão grande que a maldade de vocês não chega até Deus. Mas vocês sentirão a ira dele se vocês não mudarem. Vocês experimentarão o retorno do que vocês estão fazendo e não vai ser gostoso. Não vai ser. Nesse dia, vocês vão receber um corpo incorruptível. Vai ser um corpo que não é esse corpo hoje que gosta do pecado. Vai ser um corpo que não gosta do pecado. Então, nesse momento, quando vocês estiverem com esse corpo que não gosta do pecado, vocês vão entender porque vocês estão ardendo num lago de fogo e enxofre. E quando olharem para o lado, vocês vão estar vendo Satanás e os demônios com vocês. E Satanás e os demônios vão estar do lado de vocês gritando por socorro, porque não vai ser bom para eles, não. Não vai ser bom para Satanás nem para os demônios, não. Não vai ser, não. Você vai ver Deus, Maria Eduarda. Você vai ver Deus. Espera, porque ele vai mostrar para você quem é. Você vai ver Deus. Você quer ver Deus, você vai ver. Mas cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Só te digo isso. Só te digo isso. Toma cuidado. Porque o grande dia está chegando. E o mundo mostra isso. Tudo que Deus disse na palavra dele está se cumprindo. E o tempo está chegando. É próximo o dia dele. E você vai ver a Deus. Todo joelho se dobrará a ele. Inclusive o seu, viu, Maria Eduarda? Você vai se dobrar também, viu? Fique sabendo disso. Você vai se dobrar a Deus. Sabe? Você falou aí que você é trans, não sei mais o que você falou, não prestei atenção. Não tem problema o que você era, não tem problema nada disso. Não importa para Deus. Vá para ele como você está. Mas vá de peito aberto, vá aberta. E ele é que vai te transformar, não sou eu, não. Não sou eu que vou te convencer também, não. Quem te convence é o Espírito Santo e a palavra de Deus, não sou eu. Mas eu te falo que não vai ser gostoso. Hoje pode parecer o máximo para você afrontar a Deus, porque você não está me afrontando, não. Você está afrontando a Deus. Mas no grande dia, você vai lembrar de tudo isso que você está fazendo. Cada palavra que você está falando aqui não está sendo falada para mim, não. Está sendo falada para Deus. E Deus vai te cobrar isso. Deus vai cobrar cada palavra sua. Mas ainda há tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você se converter a Deus. E vai como você tá. Não importa se você é trans, se você é isso, se você é aquilo outro. Não importa o que você é. Vai para Deus. Porque Deus pode mudar a tua vida. E pode te tirar desse lugar horrível onde você está. Esse lugar de escuridão. Onde você acha que felicidade é entrar numa sala de estudo bíblico e falar sacanagens. Onde você acha que se baixar dessa forma, porque você está se humilhando, não está me humilhando. A humilhação é tua. Você está humilhando a si mesma e não consegue enxergar isso. Então eu digo, busque verdadeiramente a Deus. Busque na tua casa, no teu quarto, em qualquer lugar que seja. Porque ele não está somente em templo religioso. Ele está em qualquer lugar onde você sentar e adorá-lo em verdade e em espírito. Então, se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, ele vai te mudar.
E eu tô feliz de você estar aqui comigo até agora discutindo, sabia? Porque você tá recebendo. Você tá recebendo. Às vezes a gente acha que não, né? Às vezes, ela saiu. Agora ela saiu. Tava tão bom com ela aqui online, eu tava pregando pra ela. Ela achava que ela tava xingando, mas ela tava recebendo pregação. Ela saiu. Mas tá bom, se ela voltar de novo, eu prego de novo pra ela. Amém. Então, gente, gente, eu parei a aula para pregar, tá? Mas amém, eu creio. Sério, ela ficou tanto tempo ouvindo que eu creio que ela recebeu, gente. Nem que seja por osmose, a pessoa recebe. Teve uma vez, né? Meu esposo ficava sentado no sofá e eu, no início do estudo, eu pregava a Bíblia no início do estudo, pregando, e meu marido sentado lá na sala. E eu triste, eu falei, poxa, eu queria que meu marido participasse, queria tanto que ele fosse evangelizado. Gente, sério, teve um dia que eu tava na aula e falei, gente, qual o nome mesmo dos 2 espias que voltaram lá de Canaã, não sei o quê. E eu falando assim, meu esposo da sala falou, foi Josué e Caleb, amor. Eu olhei assim e não falei nada, pra ele não ficar constrangido, né? Mas depois, na outra aula, quando ele não estava, eu falei, gente, ele tá recebendo. A gente acha que não, mas ele estava sentado lá na sala e estava recebendo. Por isso eu creio que essa Maria Eduarda aí também recebeu. Ela recebeu algo, eu creio, em nome de Jesus. Ela saiu. Quando eu falei que eu tava pregando para ela, ela saiu. Mas se ela voltar, eu prego mais. Mas amém, gente. Vamos voltar para a aula agora, amém. Gente, me desculpa, mas o Espírito Santo me impulsionou a fazer isso e eu precisava, tá? Então ela estava aqui, eu comecei a pregar, ela começou a ouvir, então glória a Deus, amém. Então no versículo 1 diz, e ela até falou pouco, viu? Ela não falou muito não, ela falou até pouco, tava ouvindo, então ela... E se ela tava respondendo, é porque ela tava ouvindo. Então a pessoa só responde aquilo que ela ouve, né? Então se ela respondia é porque ela ouvia. Ah... Ó, gente, e ela respondeu, ó, conforme eu estava pregando para ela, ela falou: do portão do céu eu não passo, e chorando. Então, gente, eu creio em nome de Jesus que ela estava recebendo, viu? Eu falo realmente. Porque ela chegou cheia de coisa, né? Cheia de questão. E agora no final eu tava lendo aqui o que ela escreveu e ela falou: da porta do céu, infelizmente, eu não passo, e chorando, uma cara de choro. E depois, no final, ela começou a falar várias coisas. Ela falou que olham pra ela e falam de demônio e não sei o que. Ela começou a escrever isso. Então, gente, realmente, eu acho que ela tava se abrindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela ficou um bom tempo aqui recebendo a evangelização. Amém. Eu creio. Eu creio. Eu creio no poder do Espírito Santo. Amém. Então, no versículo 1, gente, voltando pra aula, tá bom? Ó, 40 minutos de aula, mas amém. Eu creio que uma alma, pelo menos pensar no que ela ouviu, ela vai. Eu tenho certeza. Amém. Então, no versículo 1, tá, gente? Voltando, diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, né? Então é aquilo que eu havia dito. A condição da mulher nessa época era diferente da condição da mulher depois de Cristo. Então a mulher realmente não tinha voz própria, não tinha decisão, não tinha domínio próprio, não podia nem decidir fazer voto. O homem tinha que confirmar o voto dela ou não. Então, a mulher não podia pedir divórcio. Quem podia pedir divórcio era o homem, só. A mulher não. Então, aqui a gente já vê um pouquinho a condição, a situação daquela mulher samaritana que vai encontrar a Jesus. Ela foi rejeitada 5 vezes, ela casou 5 vezes, né? Então, ela foi rejeitada 5 vezes. Essa mulher foi muito rejeitada. Não foi pouco não. Ela foi muito rejeitada. E o 6º, né, ainda não havia assumido nada oficial com ela. Então, imagina o estigma dessa mulher. Ninguém queria ficar do lado dessa mulher. Ela ia lá no poço buscar água no horário que não tinha ninguém, porque ninguém queria ser visto ao lado dela. E eram todos casamentos oficiais. Todos se casaram com ela oficialmente. Mas havia algo nela que fazia com que os homens a rejeitassem depois do casamento. Havia algo de muito ruim nela, que ninguém conseguia ficar casado com aquela mulher. Ninguém conseguia ficar com aquela mulher muito tempo.
Sinceramente, analisando todo o contexto dessa mulher, eu tenho certeza que Deus não falou da água para ela à toa. Porque nessa mulher faltava algo. E era isso que Jesus estava falando. Olha, isso que falta em você, que você busca em cada marido e nunca encontra e é rejeitada, eu posso te dar. Era isso que Jesus estava falando. E aqui diz isso, né? Na antiga lei, né? Na lei da aliança. Diz que o homem podia rejeitar a mulher caso visse alguma coisa ali imprópria para um casamento. Então a mulher não estava agindo como uma mulher deveria agir num casamento. Então ele pediu o divórcio. Não era um crime que ela tinha cometido, porque ela não vai ser apedrejada, ela não vai ser morta, ela não vai ser presa, ela não vai ser punida, ela não vai ser nada. Tanto é que ela pode casar de novo. Mas era algo tão ruim que tornava assim insustentável uma vida com essa mulher. Era algo que ninguém conseguia conviver com essa mulher. Vivia algum tempo com ela e logo se percebia, não, eu não quero essa pessoa do meu lado, não. Não tem condições de eu viver com essa mulher. Então devia ser realmente aquele vazio. Era um vazio dentro dela que ela tentava buscar de alguma forma e nada preenchia aquilo. Mas o problema é que quando a pessoa é vazia, quando a pessoa vive em busca daquilo que a preenche e não encontra aquilo, ela acaba se tornando, em alguns casos, amarga. Ela acaba se tornando, tanto que ela é amarga com Cristo. Ela fala grosseira com Cristo. Então ela começou a se tornar amarga. Então os homens casavam com ela, ela devia ser até bonita, tudo, porque, gente, 6 homens, e casaram ali, 5 homens casaram no papel com ela. E o 6º tava ali na dúvida, né? Então devia ser uma mulher bonita, atraente. Mas algo de errado havia ali. Nenhum homem conseguia ficar com essa mulher. Nenhum homem aguentava essa mulher. Havia um vazio muito grande ali, com certeza. E ela tentava preencher nos casamentos, mas logo ela percebia que aquilo não preenchia ela devia fazer algo ali, né, que deixava o homem revoltado e separava dela. A melhor opção era separar dela, né? Então era isso que acontecia. E então esse homem dava a carta de divórcio para ela, né? Maria Eduarda? Maria Eduarda, você não tem que pedir desculpa para mim. Você não fez nada para mim. Não peça desculpa para mim, não peça perdão a mim. Você não fez nada para mim. Eu amo a sua vida. Eu amo a sua vida. Eu tô falando de coração aberto. E eu te digo uma coisa. Deus também te perdoa. Desde que você se arrependa verdadeiramente por todos os seus pecados. Sabe, eu pequei muito na minha vida, Maria Eduarda. Muito mesmo. Eu pequei muito. Não foi pouco não, viu? Eu conheço pessoas que... Tem um rapaz que eu conheço que ele matou muita gente. Ele matou. Ele foi preso. Eu conheço, eu falo com ele. Ele era um traficante, matou muita gente, foi preso, cometeu várias loucuras. Mas um dia ele se arrependeu. E eu também já cometi muitos erros. Eu não sou santa, não. E ainda cometo erros. Mas a questão é a gente querer mudar, Maria Eduarda. Deus te ama. Deus te ama. Deus nunca te rejeitou, Maria Eduarda. Nunca. Não é para você pedir desculpa. Você não precisa pedir desculpa, Maria Eduarda. Fica tranquila. Deus te abençoe. E assim, você tem que falar com Deus. É você e Deus, entende? Você não deve nada a mim. Claro que é para você assistir a aula. Eu quero que você assista a aula, Maria Eduarda. É para você assistir a aula. Eu quero que você assista a aula. Eu quero que você fique e assista a aula. Você é bem-vinda aqui. Não importa o seu sexo, não importa o seu gênero, não importa a sua religião, não importa nada. Maria Eduarda, nesse projeto aqui, existem pessoas de várias religiões. Existem gente do candomblé nesse projeto. Tem gente muçulmano. Tem espírita, tem católico, sabe? Existem pessoas que entraram nesse projeto, né? Com outra sexualidade, né? Com outro gênero, que se denominava tal gênero. Eu nunca questionei isso. E eu nunca vou questionar. Não cabe a mim julgar. Jesus Cristo não veio para julgar. Quem sou eu para julgar? Nós não viemos para julgar, Maria Eduarda. Nós viemos para pregar a verdade.
E eu não vim para te convencer de nada, quem convence não sou eu. Mas assim, a minha função aqui, a função de um crente é falar essa boa notícia que Deus tem pra gente, que você não é uma rejeitada. Durante muito tempo da minha vida eu me sentia assim, sabia? Aconteciam coisas na minha vida e eu me sentia rejeitada por Deus. Eu falo, não é possível, Deus não me ama. Mas eu descobri que não, Deus nunca rejeitou nenhum de nós. E Deus não te rejeitou, Maria Eduarda. Deus não te rejeitou. E sim, eu quero que você fique e assista a aula. E você assista a próxima, e a próxima, e a próxima. Você é muito bem-vinda, Maria Eduarda. Não me importa qual é o seu sexo, não me importa qual que é o seu gênero, não me importa nada. Deixa eu ler o que ela escreveu, não vi. Vou ter que sair, não estou me sentindo bem, desculpa, por favor. Ai, que pena, gente. Ô, Raquel, você conhece essa Maria Eduarda? Ela é do seu grupo, será? Você conhece ela? Você conhece essa Maria Eduarda? Ela é do seu grupo? Tem como você fazer um favor para mim? Quando acabar a aula, me passa o número dela que eu quero falar com ela? Amei. Nossa, eu fiquei muito emocionada agora. Sério, gente. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Ela entrou falando obscenidades à torta e à direita. Ela entrou xingando a Deus. Ela falou, cadê seu Deus? Mostra aí seu Deus. Ela falou isso. E agora no final ela entrou e pediu perdão. Ela falou que tá arrependida. Pra eu desculpar ela, pelo amor de Deus. Pra eu perdoar ela, que ela tá muito arrependida. E pediu pra assistir a aula. Gente, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. E assim, sabe? Não é a gente que convence. A gente não convence ninguém apontando. Porque pecado a gente também tem, gente. Como que eu vou apontar o pecado do outro? Aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. A gente não evangeliza ninguém apontando pecado. Não é assim que se evangeliza. A gente evangeliza alguém pelo amor, mostrando que aquela pessoa não foi rejeitada por Deus, mostrando que Deus a ama, mostrando que Deus a quer e mostrando a verdade do que ela vai passar se ela não mudar. É assim que se evangeliza alguém. Ela falou que era uma trans, não sei o que, acho que ela achou que eu ia ferir ela, machucar ela. Eu falei, não, eu amo você, eu amo sua vida. Não importa seu sexo, não importa o que você é, pra mim não importa. Não sou eu que vou mudar ela. É o Espírito Santo que muda. Não sou eu que vou convencer ela, falando que ela peca, que é pecado. É o Espírito Santo. Gente, eu fiquei muito feliz agora, muito mesmo. Tô emocionada mesmo. Glória a Deus por isso. É algo extraordinário que aconteceu aqui agora. Extraordinário mesmo. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Então, gente, no versículo 1, eu não consegui sair do versículo 1, mas eu creio em nome de Jesus que uma vida foi salva. Eu creio que uma vida tá arrependida, sabe? Eu creio e eu vou entrar em contato com ela ainda. Eu vou atrás dela, porque, gente, essa pessoa foi tocada. Ela foi tocada, o Espírito Santo tocou nela. Então, no versículo 1 diz assim, né? Um homem podia, né, se casar ali, casado com a mulher, ele via algo ali nela indecente e ele decidia, então, né, pedir o divórcio. Aí, então, ele pediu o divórcio. Maria Eduarda, fica, viu? Eu vi que você entrou de novo. Fica, assiste a aula. Qualquer dúvida que você tenha, você fala comigo, tá bom? Pode assistir a aula, tá bom? Seja muito bem-vinda, viu? Então, no versículo 1 diz isso, que e podia lavrar um divórcio ali, né? Então, a mulher não podia pedir o divórcio, foi o que eu disse, né? Então, a mulher, ela não podia pedir o divórcio. Então, o homem é que pedia divórcio. Então, ele ia pedir divórcio. O divórcio era um direito da mulher, era uma garantia para a mulher, era um jeito de Deus proteger a mulher. A gente vai ver daqui a pouquinho que Jesus vai falar isso. Porque o que acontece é que o divórcio veio porque o coração do homem era duro. Então, o divórcio veio para proteger a mulher, né? Então, diz isso aqui. No versículo 2, então, diz, né? Deixa eu só arrumar aqui, pronto, voltou.
No versículo 2, então, diz: E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este também deixar de amá-la e também entregar um divórcio para ela não poderá se casar de novo com o primeiro. Né? Então era isso que acontecia. Isso era uma forma de fazer com que a pessoa pensasse bem antes de pedir o divórcio. Porque se a pessoa pedisse o divórcio, ela tinha que saber que se a outra seguisse em frente e casasse de novo a mulher, ele não ia poder voltar com ela. Às vezes o homem tava querendo fazer birra, né? E depois se arrependia, né? Na hora que se casa com outro, aí você fala, ai, mas ela até que não era tão ruim assim, né? Aí se arrependeu e queria voltar com a mulher, não pode mais. Então tinha que pensar bem. Porque se ela viesse a se casar com outro, imagina, Eduarda, não precisa pedir desculpa, não. Fica aí para assistir, viu? Amém. Seja bem-vinda, viu? Você aqui é bem-vinda, viu? Pode assistir todas as aulas sempre que você quiser. Você é muito bem-vinda aqui, viu? Você vai ser sempre bem tratado aqui. Amém. Então, aqui continua, né? E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este deixar de amá-la também, e lavrar um termo de divórcio para ela, e der na mão dela, e ela sair da casa desse homem também, então ele, o primeiro homem, não poderia voltar com ela. Então imagine o caso da samaritana, lá na frente, que vai encontrar com Jesus no poço, né? Essa mulher foi rejeitada por 5 homens. Ela casou 5 vezes. E 5 vezes foi rejeitada. 5 vezes falaram para ela: você é o problema. Você é o problema. Essa mulher já estava achando isso mesmo, que ela era o problema, provavelmente, né? Então, 5 vezes essa mulher foi rejeitada. Então ela encontra ali com Jesus uma samaritana, né? Só o fato dela ser samaritana já havia preconceito. Porque os judeus já tinham preconceito com os samaritanos, porque eles julgavam que os samaritanos eram uma classe inferior. Por quê? Porque os samaritanos são misturados, né? São israelitas misturados com outros povos. Então, como não é mais só israelita, só judeu, então eles entendem que era uma classe inferior. Então, eles já eram uma classe que sofria um preconceito, né? Os samaritanos. Além dela ser samaritana, que já é uma classe que sofria preconceito, essa mulher ainda foi rejeitada 5 vezes. Ela casou 5 vezes e foi rejeitada 5 vezes. E ela estava no 6º relacionamento. Gente, eu acredito, sinceramente, que o interesse dessa mulher não era ficar tendo um novo casamento, mas era que desse certo. Porque senão ela não ficava indo pro próximo. E ela não casava oficialmente. Se fosse o interesse dela, ela só ficava pulando, né? Mas não, eu creio realmente que ela queria, sabe? Ser feliz. Eu creio nisso. Mas havia algo dentro dela que a impedia de ser feliz. Eu creio nisso. E tem todo sentido isso pro que Cristo fala com ela. Eu creio que ela queria ser feliz, mas não conseguia. Faltava algo para essa mulher. E ela não sabia o que era. E faltava algo. Então Cristo vem e fala: olha, essa sede que há dentro de você, isso que você tanto precisa, eu tenho. Eu te dou. Vem até mim que eu te dou. Né? Então ela vai falar: tá bom, eu quero. Ele fala então: mas vai lá então e busca o seu marido. E ela fala: mas eu não tenho marido. Ele fala: tá certo, você não tem marido mesmo. Você teve 5 maridos oficiais. Mas o que você está agora não é teu marido. Ou seja, Cristo está falando para ela: primeiro faz a sua vida. Sai do pecado e vem para mim. Se resolve e vem para mim. Para o que tá errado. Você tá vendo que tá errado aquilo. Para e vem para mim. Cristo falou claramente. Ela sabia que era errado aquela relação que ela estava tendo. Ela sabia. Porque ela casou oficialmente 5 vezes. E a 6ª relação não era oficial. E ela sabia disso. Tanto ela sabia que não era legal que ela falou para Cristo que não tinha marido. Se ela achasse que aquilo era certo, ela não tinha falado isso para Cristo. Ela fala para que não, eu não tenho marido. E ele fala: tá certo, você sabe que isso daí é errado. Se você sabe que isso que você tá fazendo é errado, então para. Para e vem para mim. Se ela não soubesse que aquilo era errado, Cristo ia mostrar para ela que aquilo era errado. Ela ia para ele daquele jeito mesmo e ele mostrar para ela, ensinar. Mas a questão daquela mulher não era isso, ela já sabia que aquilo era errado. E é isso que Cristo fala.
Você sabe que isso é errado. Então vai lá, arruma a sua vida no que você sabe que é errado e vem até mim. Mas não vem até mim sabendo que você está errada. Conserta o que você sabe que está errado. Agora o que você não sabe que está errado, deixa que eu vou mostrar depois, mas vem, né? Então é isso que Cristo fala. Então aqui Deus, né, tenta mostrar de uma forma para que pense bem, né? Para que não seja um negócio comum divórcio. Porque o que acontece? Esse povo estava vindo do Egito, né? A gente lembra, eles ficaram 40 anos ali no deserto, mas eles vieram do Egito. Então, esses 40 anos que eles ficaram no deserto, eles ainda tinham muito resquício do Egito, né? E essas outras nações, era costume deles divorciar. Então, eles casavam, não amava mais a mulher, não queria mais a mulher, liberava a mulher ia embora. E sem nenhum direito. A mulher ia embora com uma mão na frente e outra atrás e ia embora. Aí ela se casava com outra pessoa, tinha relações com outra pessoa, e depois o marido queria de novo a mulher. Era normal isso nessas nações pagãs, né? Então ele queria de novo aquela mulher. E Deus então fala, ó, não, tudo bem, vocês podem se divorciar, se vocês não amarem mais a mulher de vocês, não quiserem mais, né, o relacionamento com a mulher de vocês, pode se separar. Mas com uma condição, vocês não vão poder voltar mais. Se ela arrumar outro, você não pode voltar mais com ela. Porque aí, sim, né, você vai estar se tornando abominável. Porque ela virou abominável para você. Porque ela teve um outro marido. Então não pode. Então aquela mulher, a samaritana, ela teve 5 maridos e ela não podia voltar para nenhum dos anteriores, né? Então imagina a situação dessa mulher. Às vezes ela falava, mas aquele outro era tão bom para mim, mas ela não podia voltar para nenhum deles. Ela tinha que só seguir em frente. Só seguir em frente. Mas cada vez que ela seguia em frente, ela era rejeitada. Imagina o nível de rejeição dessa mulher. Ela era muito rejeitada. E ela não tinha opção de voltar atrás e tentar arrumar lá o passado dela, tentar arrumar com o ex dela. Não podia. Não podia voltar com isso. Tinha que seguir em frente. Tinha que ficar seguindo em frente. E cada vez mais ela sendo rejeitada. E isso era uma mancha. Imagina, uma mulher ser rejeitada. Essa mulher estava muito manchada. Tanto é que esse sexto, né, nem havia se casado com ela, né? Talvez nem quisesse se casar com ela, né? Já que tantas rejeições já tinha tido, né? E a carta do divórcio era um direito que era dado a ela. Alguns estudiosos dizem que era entregue o dote de novo, né? Eles tinham que dar algum direito para a mulher, né? Então a mulher tinha o direito de voltar para a casa do pai dela, tinha o direito de casar de novo. Então era o direito dado à mulher, né? Dela não ter que ficar ali sem poder se casar de novo, sem poder ter um filho, né? Então era um direito dado a ela. Então no versículo 4 diz assim: então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Jeremias vai falar isso mais para frente. Em Jeremias capítulo 3, Jeremias usa esse exemplo para falar sobre Israel. Jeremias ele fica ansioso querendo falar para Israel mudar. Jeremias fala, muda, muda. Se vocês não mudarem, Deus vai entregar vocês para a Babilônia. Muda, muda, muda. E eles não mudam, né? Então, Jeremias usa isso como um exemplo ali para Israel, né? E Jeremias, no capítulo 3, Jeremias fala, a verdade é que Israel é como uma mulher que tomou carta de divórcio, que se divorciou, casou com outro, só que depois ela não se satisfez lá com outro e ela voltou e falou, o antigo era melhor. E decidiu voltar para o antigo. E quando isso acontece, o que a lei dizia? Você torna a terra abominável. Porque não pode se fazer isso. E Jeremias está falando isso. Foi isso que aconteceu a Israel. Israel, você estava casada com Deus. Então você decidiu seguir um outro Deus. E você saiu desse casamento e seguiu um outro Deus. Aí depois você viu que o Deus de antes começou a ficar difícil a coisa para você, começou a apertar. Aí você começou a falar, o outro casamento era melhor, né? O outro Deus era melhor, né? O Deus de Israel era melhor. Então vocês decidiram voltar para Deus. Só que dessa forma, fazendo isso, vocês tornaram a terra abominável. Porque isso é abominável.
E Jeremias usa esse exemplo para falar para Israel, para tentar abrir os olhos de Israel, mas não adianta nada, né? Que Israel vai acabar, Israel não, Judá vai acabar indo para a Babilônia, não vai adiantar nada, né? Mas é nesse sentido que ele fala. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, diz assim, capítulo 4, versículos 16 a 18, fala sobre essa mulher samaritana, que vai ser muito interessante quando a gente estudar sobre ela. Diz assim, disse-lhe Jesus para ela, né? Vai, chama lá o teu marido e vem pra cá, né? Que eu vou dar a água, que você nunca mais vai sentir sede. Você nunca mais vai precisar de nada quando eu te der essa água. Mas antes de eu te dar essa água, vai lá e busca o teu marido. Então ela responde para Jesus, eu não tenho marido. Ela sabia que era errado o que ela estava fazendo. Senão ela teria dito, peraí que eu vou chamar. Ela sabia que era errado. E por isso que ela falou que ela não tinha. Então Jesus fala, tá certo. Disse muito bem, você não tem marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, você já se casou 5 vezes. Você foi rejeitada 5 vezes. E o que você tá agora não é teu marido. Isso que você disse é verdade. Jesus fala isso para ela. Então, realmente, faltava algo nessa mulher, né? E Jesus fala, o que você tanto procura, eu posso te dar. Né? E quando você conseguir isso em mim, o seu casamento vai dar certo. Vem primeiro até mim, eu te dou essa água, você nunca mais vai sentir sede. Quando você se casar, seu próximo casamento vai dar certo. Porque você não vai ser mais rejeitada. Porque aquilo que você tanto busca, você agora vai ter. Então é isso, né, que vai acontecer lá quando a gente for estudar. Tem algo interessante aqui também que eu anotei, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, do versículo 2 ao 12, diz assim, e aproximando-se alguns fariseus, né? Agora a gente vai ver o que Jesus fala sobre o divórcio, né? A gente vai ver o que Jesus vai falar sobre o que Deus pensa sobre o divórcio, né? Jesus vai falar sobre isso, né? Então diz assim, no capítulo 10, versículo 2 ao 12. E aproximando-se alguns fariseus, né? Quiseram experimentar Jesus e foram perguntar lá para Jesus. Jesus, é lícito ao marido repudiar sua mulher? E Jesus então responde, o que foi que Moisés falou para vocês? Então os fariseus respondem a Jesus, Moisés falou que pode dar carta de divórcio e repudiar a mulher sim. Então Jesus fala, mas essa lei existiu foi por causa da dureza do coração de vocês. Não foi porque Deus queria, não. Deus não queria o divórcio. Deus não queria isso, não. Mas Deus permitiu isso porque vocês são duros. Porque vocês iam fazer isso de qualquer jeito. Então, se vocês vão fazer isso de qualquer jeito, Deus decidiu criar uma lei para proteger a mulher. Para que ela pudesse casar de novo. Para que ela pudesse ter uma família. Para que ela pudesse ser recebida por alguém. Então, Deus tentou proteger a mulher. Porque vocês são duros e iam fazer isso de qualquer forma. Mas se vocês fizessem isso de qualquer forma, essa mulher ia sair com a mão na frente e outra atrás e não ia poder se casar com mais ninguém. Mas não, então Deus decidiu fazer essa lei para permitir que essa mulher venha se casar de novo e possa ter filhos e possa ter uma família, né? Então é isso que Jesus fala. Mas não é esse o interesse de Deus. Deus não queria o divórcio. Então aqui Jesus continua dizendo, foi por causa da dureza do coração de vocês que Deus deixou esse mandamento. Foi por causa da dureza. Tá vendo aqui, ó? Jesus até fala, Deus deixou esse mandamento, né? Então, gente, é isso. A lei não são só os 10 mandamentos, a gente já falou bastante, né? São os mandamentos, estatutos e juízos. Isso daqui também faz parte da lei. O direito de repudiar a mulher também faz parte da lei. Então, aqui Jesus fala isso. Não, foi por isso que Deus deixou essa lei. Não é porque ele gosta, não é porque ele quer, não é porque ele queria que vocês se divorciassem, não. É porque ele sabe que vocês iam fazer de qualquer jeito. Então, já que vocês vão fazer de qualquer jeito, então que façam do jeito certo. Então, Deus criou um jeito para proteger a mulher. Então, aqui, Cristo continua. Mas a verdade é que desde o início da criação, Deus fez o homem e a mulher. E Deus disse que o homem deixaria o pai dele e a mãe dele e se uniria à mulher. E os dois juntos seriam uma só carne. De modo que eles já não seriam mais dois, mas sim um. Portanto, o que Deus uniu,
não separe o homem. Aqui, quando fala em Gênesis, né, que os dois se uniriam, é no mesmo termo da aliança de Deus conosco. No mesmo termo da aliança da lei, no mesmo termo da aliança da graça. Por exemplo, na aliança da lei, você, por meio da aliança, se tornava um com Deus, né? Então, Deus era santo, você tinha que ser santo. E juntos vocês seriam um só. Hoje, na aliança da graça, é a mesma coisa, né? Hoje, nós nos tornamos um com Deus, né? E o Espírito Santo habitando dentro de nós. É nesse sentido. Então, sobrenaturalmente, Deus se torna um com a gente, porque a gente fez uma aliança. Houve uma aliança, então, a gente se tornou um só. Né? Então, eu sou uma só com Deus, você é um só com Deus. Então, é nesse mesmo sentido. O homem e a mulher, quando se juntam, há uma mistura espiritual ali. E Deus faz uma aliança espiritual entre aqueles dois. E une espiritualmente eles. De forma que agora, essas duas pessoas se tornaram uma só espiritualmente. Por isso é que o homem tem poder de bloquear a oração da mulher e a mulher tem poder de bloquear a oração do seu marido. A palavra de Deus diz isso. Cuidado, porque o marido, se ele ficar com raiva da mulher, ficar irritado com a mulher, etc., ele pode bloquear a oração da mulher dele. E a mulher pode bloquear a oração do homem, porque eles são um só. Se eles são um só e não estão em concordância, não vai. Não vai. É como se eu falasse e ao mesmo tempo eu desfizesse o que eu disse. Porque os dois são um só, né? Uma vez eu até falei isso numa aula, cientificamente falando, não há explicação para o ímen. Não há do ímen da mulher. Não tem explicação nenhuma. Por que tá lá o ímen? Não tem nenhuma explicação que é para proteger. Não tem explicação científica, né? Eu estudei, não tem explicação nenhuma. Mas, quando o ímen é rompido, sai sangue. E, gente, tem toda a lógica espiritual, se você for parar para pensar. Porque toda aliança é selada com sangue. A primeira aliança, a aliança da lei, a gente estudou, foi selada com sangue. A gente lembra disso, né? Que o sangue foi aspergido ali em Israel, né? Só que foi sangue de animal. E a segunda aliança também foi selada com sangue, né? Sangue de Cristo. E o homem e a mulher, quando se unem, também há uma aliança. E essa aliança também é selada com sangue. Né? Então, realmente, há uma aliança ali, há uma união espiritual, né? Mas é claro, né? Assim, suponhamos, né? Eu tive um relacionamento e eu não entendia isso e não deu certo, hoje eu tô com outra pessoa, né? A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, né? Que o que foi feito na ignorância, o que a gente não sabia, não é contado. Então, se eu não tinha conhecimento, não sabia, não tinha discernimento, não vai ser contado, né? Então, não tem nada a ver. Mas a partir do momento que eu sei, eu tenho que fazer o certo. Foi o que Jesus falou para a mulher. Você sabe que está errado, então vai e faça o certo. Mas se eu não sei que está errado, Jesus vai me mostrar e eu vou começar a fazer o certo, né? Então, é nesse sentido. Então, aqui, né, continua falando, né? Aqui, Cristo falando sobre isso continua. O que Deus juntou, o homem não separe, né? Então, se Deus uniu aquelas duas almas e tornou um espírito só aqueles dois, então nenhum homem pode separar mais. Nenhum homem mais separa. Porque Deus uniu espiritualmente. Então, continua aqui, né? É claro que a gente, né, depois renasce em Cristo, né? Então, renascendo em Cristo, se você estiver com uma outra pessoa, agora casado com a pessoa que não foi o seu primeiro namoro, né? Não tem problema, né? Porque o passado ficou para trás e você renasceu, é uma nova criatura. Mas a partir de agora, você tem aliança com essa pessoa, você tá com essa pessoa, né? Então, você já não tá mais debaixo da lei, né? Isso daqui era a lei, né? Então, a lei aqui já não te afeta mais. Mas hoje nós estamos debaixo de uma nova lei, uma lei escrita em nós mesmos. Nós somos a tábua hoje da aliança, né? Ela é escrita dentro de nós através do Espírito Santo. Então, hoje nós temos discernimento disso. Então, hoje nós temos que praticar o certo. Então, aqui continua. Então, eles chegaram em casa, né? Aí, quando chegaram em casa, ali Jesus e os discípulos foram perguntar acerca disso para Jesus. Não entenderam direito, foram perguntar. Então, Jesus foi e falou para os discípulos, olha, quem repudiar a mulher, a sua mulher, e casar com outra mulher, comete adultério. Pode não morrer aqui apedrejado, mas espiritualmente está cometendo adultério. É isso que Jesus está falando. É nesse nível.
né? Então é isso que Jesus está falando. Olha, houve uma ligação espiritual e a pessoa foi e repudiou a mulher dele. E ele se casou com outra. Ele não vai morrer segundo a aliança da lei, porque não foi um adultério, né? Houve uma carta de divórcio, tudo, mas espiritualmente é um adultério, porque houve uma união ali, houve uma união espiritual. Então, sim, tem problema, é isso que Jesus está falando. Então, aqui diz: e ela, a mulher que repudiar o seu marido e casar com outro, ela também comete adultério, mesmo ela tendo lá a cartinha. Ela tem a cartinha e casou com outro, comete adultério. Porque eles estavam debaixo da lei. Eles sabiam já, né? Que eles viraram um só ali, né? Eles já tinham conhecimento da verdade. E eles praticaram errado, então estão cometendo adultério. Então a gente hoje, que tem conhecimento da verdade, que sabe a verdade, a gente não pode fazer isso, né? Porque é cometimento de adultério. Mas tem algumas hipóteses que é possível fazer o divórcio, né? Então, quando é possível fazer o divórcio, né? Em 1 Coríntios 7 diz, né? Paulo fala que é possível no adultério, né? Mas por que é possível no adultério? Tem a mesma lógica da morte. O adultério, a pessoa era morta por apedrejamento, né? Então a pessoa adulterou, era morta por apedrejamento. Então o cônjuge morreu, você pode casar de novo, porque o cônjuge morreu. E é o mesmo sentido, né? Então, da morte. Então, era nesse caso que Paulo diz, né? Mas o que Jesus deixa muito claro é que o divórcio não era uma vontade de Deus. Deus não queria o divórcio, não. Deus criou o divórcio porque sabia que o coração humano é duro, o coração humano é cruel e que o homem ia repudiar sua mulher de qualquer jeito. Então, já que Deus sabia que isso ia acontecer, então Deus criou uma lei para que então ela fosse protegida e pudesse se casar de novo, pudesse ter filhos, pudesse ter um casamento, uma família, né? E fosse respeitada. Foi nesse sentido. Aí no versículo 5, então agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. No versículo 5 a gente vai falar sobre algo que a gente já falou, então eu nem vou me apegar muito, tá? A gente vai falar sobre algo que a gente falou, que eu falei sobre Batseba, Urias e Davi. No versículo 5 diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade para a mulher que o tomou. A gente já falou sobre isso, né? Algumas aulas atrás, não lembro que aula específica foi, mas faz pouco tempo que a gente falou sobre isso, né? Então, o que acontece? Um homem, quando casava, ele ficava 1 ano de férias na casa dele. E ele ficava lá para cumprir realmente os deveres. Era para tentar engravidar a mulher, para cumprir um tempo ali com a mulher de carinho, né? Ele já ficou 1 ano. Então, Urias ficou 1 ano. A gente falou já sobre isso. Versículo 6 continua, né? Agora vai falar sobre outro assunto. Diz assim, versículo 6: não se tomarão em penhor as 2 mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Eu fui ver o que é isso, né? Mós, né? Eu não sei. Aí eu fui pesquisar, eu achei um vídeo bem legal no YouTube. Eu vou até indicar esse vídeo, gente, eu achei muito interessante. O que é mós? É pedra de moinho. Antigamente se usava uma pedra manual. Aí o que você fazia? Você colocava o trigo nessa pedra manual e você ficava rodando essa pedra e ela triturava e saía farinha. Aí saía farinha como a gente vê hoje, sabe? E era feito por esse processo. Era uma pedra grande embaixo, aí tinha um suporte aqui no meio e tinha uma pedra grande em cima. Essa pedra grande de cima tinha um encaixe onde você tinha um ferro, alguma coisa, e você ficava rodando essa pedra de cima. E a pedra de baixo ficava parada. E tinha um espaço onde tinha um caminho para descer ali da pedra de baixo. Era onde descia a farinha. Então se colocava o trigo ali, né? E ficava rodando ali a parte de cima e se produzia a farinha dessa forma. Colocava o trigo ali no meio, num buraquinho que tem no meio, ficava rodando e ia saindo aquela farinha. Bem legal, gente, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, né? Então era dessa forma que fazia. E o que tá dizendo aqui? Você não pode pegar isso como garantia, né? Então, eu emprestei um dinheiro para alguém. Aí eu emprestei o dinheiro para essa pessoa e como garantia de que essa pessoa vai me pagar o que ela deve, eu vou pegar a pedra de moinho dela. Não pode. Por quê? Porque é vida, é alimento. Ela precisa disso para produzir comida. Ela precisa disso para produzir farinha. Sem isso, ela não consegue fazer farinha. Ela não consegue fazer o trigo virar farinha sem isso. Então, é vida.
Ela precisa disso para se alimentar, né? Então não pode. Aí, então, aqui na lei fala ainda mais, não pode pegar nem só uma, porque são duas partes, né? Tem a parte de baixo e tem a parte de cima. E é isso que Deus está falando aqui na lei, não pode pegar nem só uma. Porque a verdade é que se ele tirar só a parte de cima, não vai poder trabalhar. Se ele tirar a parte de baixo, também não pode trabalhar, porque uma parte precisa da outra, né? Precisa da parte de baixo e a parte de cima, porque você vai rosqueando a parte de cima com a parte de baixo e vai triturando aquilo e produzindo a farinha, né? Então, é isso que tá dizendo aqui. Não. Se você decidiu emprestar um dinheiro para alguém, né? A gente lembra, se tinha possibilidade, tinha que emprestar, um dever da lei, né? Você não podia falar não. Se você falasse não, você não estava cumprindo a lei. Então, você tinha que falar sim se você tinha condições, né? Então, não cumprir a lei não necessariamente era algo explícito, né? Então, pode ser que você não cumprisse a lei e ninguém soubesse. Você falava, ah, não tem como te emprestar, mas tem. Você sabe que tem, você tem condições, então você não está cumprindo a lei, né? Então era bem nessa questão, Deus sabe, Deus está vendo, né? Então era assim. Então aqui Deus está falando isso, ó, você emprestou um dinheiro pro irmão e você quer uma garantia, você nunca vai pegar essa pedra de moinho, nunca. Porque ele usa essa pedra, essas duas pedras, para fazer farinha. E isso é vital, é vida, ele precisa disso para comer, ele precisa disso para produzir comida, então não pode, né? Tem um vídeo que eu achei bem legal, eu vou deixar aqui, onde eu achei o vídeo, gente, o rapaz faz isso. Ele coloca lá a farinha e vai triturando, é bem legal. Eu assisti, achei bem interessante. Assim o nome do vídeo, é no YouTube, tá? Quem quiser procurar, tá escrito assim. O nome do vídeo é Moinho de Pedra Manual Stone Mill. É S-T de tatu, O-N-E, espaço M-I-L-L, Stone Mill. O nome do canal é Cozinha com Dino Duarte. Tem bastante coisa de comida nesse canal, né? É só coisa de comida. Então eu achei muito interessante. Era um negócio que os pais dele faziam farinha e ele estava mostrando como que faz. E eu assisti para tentar entender essa passagem aqui, né? Então eu assisti e achei bem legal, gente. Quem quiser, ó, vai ser bem interessante para você visualizar isso aqui que está sendo falado, né? Então agora, continuando no versículo 7, diz assim: se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. A gente tinha falado isso em Êxodo 21 já. O que acontece? A pessoa foi e roubou um israelita. Que nem os irmãos lá de José, mais ou menos, né? Mas só que eles pegam o escravo para ele ou vende, né? No mesmo sentido dos irmãos de José mesmo. Então a pessoa foi e roubou um irmão israelita, roubou alguém ali de Israel e vendeu como escravo essa pessoa ou pegou para si como escravo, né? Quando essa pessoa for descoberta, essa pessoa tem que morrer. Ela merece a morte. Ele está falando, porque ela fez um irmão dela se tornar escravo. Então ela merece morrer. No versículo 8, continua, né? Agora vai falar sobre outro tema também. Guarda-te, né, da praga da lepra. A gente lembra quando a gente estudou sobre lepra? Eu acho que foi Levítico 13:14 ou 12:13, foi um desses. Quando a gente falou sobre lepra, eu expliquei. A palavra lepra, a doença lepra, surgiu muito tempo depois, não existia nessa época aqui, né? Que foi escrito, foi descoberta muito tempo depois. Na Bíblia, quando a gente estudou lá a passagem que fala sobre lepra, na verdade, não parece que é só lepra, né? Parece que são várias doenças diferentes, né? Mas o que une aquelas doenças é o contágio. Todas elas são contagiosas, né? Mas são várias diferentes, né? Hoje seriam vários nomes diferentes, né? Não é o mesmo nome. Então, é isso que está falando no versículo 8. Olha, toma cuidado com as doenças contagiosas. E tem diligente cuidado de fazer segundo tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer, né? Então, o que está dizendo aqui? Toma cuidado com as doenças contagiosas, faz tudo o que o sacerdote diz, obedece o sacerdote, faz tudo certinho, não brinca não, porque essa doença é séria. Embaixo ele vai até falar, se lembra o que aconteceu com Miriam, viu? A doença é séria. Então,
faz direitinho, tenta evitar pegar essa doença. É isso que tá falando aqui no versículo 8 e 9. Aí no versículo 9 ele até fala, Moisés até fala, ó, vocês se lembram o que aconteceu com Miriam, viu? Lembra que Miriam pegou lepra lá, que Deus castigou ela com lepra, né? Com uma doença contagiosa? Então, lembre-se disso. Então, toma cuidado, toma todas as precauções para vocês não se contaminarem, né? Cuidado, não vai tocar em alguém que tá com lepra, senão você também vai se contagiar. Então, toma cuidado, né? Para vocês não pegarem, né? Por descuido a doença, né? Então, no versículo 10, agora continua. Vai para outro tema também. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. O que que acontece? A pessoa emprestou uma coisa para outra. Aí a pessoa, com toda a petulância do mundo, vai invade a casa da outra e vai pegar, né? E é isso que tá falando aqui, não. Você não vai invadir a casa de ninguém para pegar o que você emprestou. Você vá até o portão dessa pessoa, chame essa pessoa e peça para que ela pegue o que você emprestou, mas não vai invadir a casa de ninguém e pegar nada. Não. Você vai pedir e a pessoa é que vai lá dentro pegar na casa dela. É isso que está dizendo aqui, né? Então, no versículo 12 continua. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor, né? Então, o que está dizendo aqui? O pobre, né? Geralmente o que se penhorava? Se penhorava um manto, né? Era muito comum se penhorar manto. As pessoas penhoravam os mantos que elas usavam. Mas qual que é a questão de penhorar manto? Os ricos tinham muitos mantos, mas os pobres tinham apenas um manto. E o manto ele era usado para proteger do frio e ele era usado como um cobertor. Então, é por isso que está falando isso aqui no versículo 12 e no versículo 13. Do pobre, você não vai pegar o manto dele, porque ele não vai ter com que se cobrir à noite. Então, ele vai morrer de frio. Então, não. Deixa o manto dele com ele. Você não vai pegar nada de garantia do pobre. Se a garantia que ele tem para te dar é a coberta que ele usa para se aquecer, você não vai pegar. É isso que está dizendo, né? Então, no versículo 12 e 13 diz isso. Porém, se o homem for pobre, você não usarás de noite o seu penhor, né? Então, você não deve ficar à noite com o manto que o pobre usa para se cobrir. Você não vai pegar, a única garantia que a pessoa tem de que vai te devolver o dinheiro que ela tem, aí deixa uma garantia com você, se ela não devolver, você vai ficar com aquilo, é a coberta dela que ela tem para se cobrir à noite. Não, você não vai ficar. Fica sem garantia, mas não vai ficar com cobertor, o único cobertor que ela tem para se cobrir do frio. Então, no versículo 13, continua. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será de justiça diante do Senhor teu Deus. Aqui está dizendo que, olha, você pode até pegar o manto do outro, pega o manto do outro durante o dia, porque tá sol, tá quente, chegou a noite, entrega o manto. Mesmo sendo garantia, não importa. Entrega o manto porque ele vai dormir no manto. No dia seguinte, quando acordar, tiver sol, tiver calor, ele te entrega o manto de novo como garantia. Anoiteceu, devolve o manto para ele dormir no manto, né? Era nesse sentido. Aí então, né, a gente estudou sobre isso em Êxodo 22, viu? Eu anotei aqui, Êxodo 22, 26 e 27, fala sobre isso, que o manto, ele era usado para dormir, o pobre se cobria com o manto, né? Aí no versículo 14 agora vai falar sobre o trabalhador. Vai falar para você não ficar prendendo o trabalho dos outros, o dinheiro do trabalho dos outros, né? A pessoa trabalha para você, né? Ela merece o salário dela. Foi um combinado ali, você falou que ia pagar tanto para ela, então pague, não atrase o salário de ninguém. Isso é pecado, não se faz isso. Então é isso que está dizendo aqui no versículo 14 e 15. Diz assim: você não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua rua e na tua cidade. Aqui fala, né? Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Jornaleiro, a gente lembra, né? Hoje a gente tem jornal, a gente acha que jornaleiro é quem vende jornal, né? Não, jornaleiro era o trabalhador de uma jornada, né? Era isso. Então, o jornaleiro significa o trabalhador de uma jornada. Hoje seria um diarista pra gente, né? Então, seria o diarista.
Então, você não vai oprimir o diarista, a pessoa recebe por dia. Você não vai oprimir ele não pagando o salário dele, né? Não dando para ele o dinheiro do dia. Não, não faça isso, né? Aí diz aqui: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Aí o maldoso vai pensar: ah, o jornaleiro que tem uma classe média, o jornaleiro com mais condições pode oprimir, né? Não, não, não é nesse sentido. O que Moisés está querendo dizer aqui, né? Geralmente, quem trabalha como diarista para ganhar por dia é quem precisa. Então, não vai trabalhar como diarista para ganhar por dia o rico. Não vai. Então, é isso que Moisés está querendo dizer aqui. Então, se ele trabalha para ganhar por dia, é porque ele precisa daquele dinheiro todo dia. Então, você não vai oprimir ele. Você vai pagar o dinheiro dele todo dia. Então, aqui diz: seja ele teu irmão ou estrangeiro. Então, não é só porque é israelita, não. Seja quem for. Pode ser teu inimigo. É direito dele. Ele trabalhou. Ele merece receber. Então, aqui está, né? Que está na tua terra e na tua cidade. Versículo 15. No seu dia, né? No dia certo que vocês combinaram, vocês devem dar o salário para ele, né? E deve dar cedo. É isso que está dizendo aqui, né? Tem muita empresa que paga ali, né? No final do dia. Não, tá dizendo aqui, ó. Você deve dar cedo. Porque ele tem o direito de gastar aquilo. Se você der muito tarde, vai ficar tão tarde que ele não vai poder gastar, né? E aqui diz isso: não, você deve dar e deve dar antes do pôr do sol. Ou seja, deve dar cedo para ele sair do trabalho e ainda poder gastar o dinheiro dele. Então, você deve dar cedo o dinheiro dele, né? Por quanto é pobre, porque ele precisa disso. E ele depende disso para viver. Porque se ele clamar a Deus, reclamando sobre ti, porque você atrasou o pagamento dele, e ele não pôde comprar a comida do dia porque o dinheiro veio tarde, ou o dinheiro não veio, saiba que se ele orar a Deus, Deus vai imputar um pecado a ti. Isso é pecado. Porque você deixou alguém passar fome, passar necessidade. Sendo que era um direito dele, né? Você reteve um salário dele, né? Você reteve que não é seu. Aquele salário não é seu, é dele. Né? E você reteve. Então é pecado. Então no versículo a gente vê muita empresa aí, né? Que atrasa salário, né? Isso é pecado, não pode. Versículo 16. Os pais não serão. Eu ia falar um negócio agora que eu já vi até cristão retendo salário. É demais, né? Cristão retendo salário de cristão. Mas já vi isso também. Mas é pecado, não pode. Versículo 16. Gente, tem gente que às vezes acha, né, que Deus mudou, né? Porque hoje a gente não vive pela aliança da lei, né? A gente foi liberto, hoje a gente está numa aliança superior. A aliança da lei não nos alcança, por isso que nós não somos atingidos por maldição nem nada. Não estamos debaixo da aliança da lei nem das palavras da queda do Jardim do Éden. Então a gente está acima, né, desse mundo, por isso que temos poder para expulsar demônios. Então a gente está acima desse mundo, né? Aí tem gente que acha que por conta disso Deus mudou. Né? A gente não está mais debaixo da aliança da lei, então Deus mudou. Não, Deus não mudou. O que Deus achava, não gostava, o que Deus abominava, o que Deus considerava pecado no Antigo Testamento continua. Deus continua não gostando. Deus não mudou de ideia. O caráter de Deus é imutável. Né? Então, se ele não gostava de algo, ele continua não gostando, ele não mudou de ideia. Ai, agora eu gosto. Não, Deus não é assim. Deus não é flexível como a gente, né? Deus não é como a gente que se corrompe, né? Que se distorce, que muda de ideia. Não. Deus tem um caráter imutável, né? Então, o que era pecado continua sendo, né? O que ele não gostava, ele continua não gostando. O que era abominável continua sendo, né? Não mudou, é a mesma coisa. Então, no versículo 17 continua, né? Ah, não, 16 eu não li. No versículo 16 diz assim: isso é interessante. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. O que acontece? Uma pessoa foi e matou alguém. E todo mundo sabe que essa pessoa matou. Sabe quem foi o assassino. Mas o assassino conseguiu fugir. Ninguém achou o assassino. Ninguém acha o assassino. Mas todo mundo conhece a família do assassino. Então, o que acontece? Se Deus não falasse isso aqui, se não houvesse essa lei, iam matar quem? A família do assassino. Não acharam o assassino? Vamos matar a família do assassino. E é isso que Deus está dizendo aqui no versículo 16. Não.
cada um vai responder pelo seu pecado. Se foi o filho que assassinou, é o filho que deve morrer como assassino, não o pai. Não foi o pai que matou. Então é isso. Porque era muito comum entre as nações estrangeiras matarem os familiares. Eles faziam esse tipo de vingança. Então, nas nações estrangeiras acontecia isso. Sabia-se quem era o culpado, mas a pessoa fugia. Quando a pessoa fugia, como vingança para aquela pessoa, como punição para que ela sofresse e fosse punida de alguma forma, já que ela não foi achada para ser morta, matava-se os parentes dela, né, para que ela sofresse. E Deus está falando, não, aqui não. Aqui não. Cada um vai responder pelo seu pecado. Se o pai foi quem matou, não é o filho que vai ser morto, vai ser o pai. O pai fugiu, não acha o pai, então vai esperar achar o pai. Mas ninguém vai ser morto no lugar dele. Só é morto aquele que praticou o pecado, né? E é morto pelo pecado que praticou, né? É isso que está dizendo aqui. Senão ia acontecer isso, né? Imagina, a pessoa foge, não consegue pegar aquela pessoa e vai ser pegou alguém da família dela e alguém vai ser morto ali. Então, não. Deus já deixa claro que não, porque senão era isso que ia acontecer, né? Então, no versículo 17, continua: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Deus tinha um cuidado especial com os oprimidos, com os necessitados, né? Você não devia distorcer o direito do estrangeiro e do órfão. A gente já estudou isso no livro de Jó. Os julgamentos, eles eram feitos na porta da cidade, né? Mas qual que era a questão? O estrangeiro, ele já era oprimido, ele é estrangeiro. Então já não havia quem o defendesse, né? Já era meio estranha ali a situação, porque ele é estrangeiro. Ele já não é daquele povo, né? Então já tem uma situação meio estranha. Ele tá falando contra um daquele povo, e ele é um estrangeiro. Então, e o órfão? Qual que é a questão do órfão? Ele não tem quem o defenda, ele é órfão. Ele é órfão. Então, é muito fácil você distorcer o direito dessas pessoas, né? De um órfão e de um estrangeiro. Então, o órfão tá ali e ele diz que ele tem direito a tal herança. Então, chega um espertinho e tenta distorcer o direito do órfão para ele ganhar aquela herança. Então, ele inventa uma dívida que não existia do pai do órfão para ele ganhar o dinheiro. Então, não faça isso. A pessoa é órfã, né? Ela já está sofrendo tanto ali, oprimida pela própria situação dela, né? Perdeu os pais ali, está sozinha, né? É a mesma coisa estrangeiro. Estrangeiro está ali numa terra que não é dele. E já não basta isso, né? Ainda vai oprimir mais ainda. E aqui diz: não tomarás em penhor a roupa da viúva. A viúva tem um mantinho dela lá que ela se cobre. Você vai lá e pega a roupa da viúva como garantia. A viúva precisa de ajuda. Como você vai pegar as coisas da viúva? Você tem que ajudar, não tem que ficar tomando as coisas dela, né? Nesse sentido. Aí no versículo 18, então, aqui continua: você deve se lembrar que vocês foram escravos no Egito e de que Deus livrou vocês dali. Então eu ordeno que vocês façam isso, Moisés diz, né? Ajam dessa forma. Se lembrem que vocês eram escravos, vocês eram oprimidos. E Deus libertou vocês dessa opressão. Então não oprimam ninguém, porque vocês sabem o que é uma opressão. Vocês sabem o que é viver oprimido, então não oprimam ninguém. Então no versículo 19 continua: quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então o que acontece? A pessoa está lá colhendo o trigo. E a pessoa está pegando lá o trigo e faltou um molho de trigo, né? Faltou um espaço ali para ele pegar de trigo. E ele foi já para casa e levou o trigo que ele pegou. E aqui tá dizendo isso: não volte para pegar o trigo que faltou, né? Mesmo que seja muito, mas faltou um trigo ali, você esqueceu de pegar aquele trigo, deixa para os pobres, deixa para quem precisa ali, para ajudar. Não vá voltar para pegar aquilo que você tinha esquecido. Você já não tinha pego ali, né? Você esqueceu de pegar aquele tanto. Se você esqueceu é porque não era importante, então deixa lá.
Não vá lá buscar depois. Aí no versículo 20 continua falando sobre isso. Quando sacudires a tua oliveira, né? Não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, né? Então você tá ali sacudindo sua oliveira para cair azeitona. Ah, então você pegou ali as azeitonas que caíram. E ficou mais um pouco. Você sacudiu, caiu um pouco de azeitona ali, você pegou as que caiu, foi para sua casa. Só que você olhou e falou, tem bastante ainda. Não volte e sacuda de novo. Não volte e tente pegar na mão e ficar puxando. Não. Deixa para os pobres aquele tanto que ficou lá, né? Então no versículo 21 continua. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Então quando você estiver ali na sua plantação de uvas, passa só uma vez para colher as uvas. Não fica passando várias vezes para colher todas as uvas. Passa só uma vez. E o que sobrar deixa para os pobres, para a viúva, né? Deixa ali. Então no versículo 22 finaliza. Se lembrem que vocês foram escravos no Egito. E por isso façam o que eu ordeno vocês. Ajudem, né? Vocês foram escravos, vocês precisaram de ajuda. E se lembrem disso, então ajudem as pessoas, né? Não sejam ruins, né? Não queiram tudo, né? Não fiquem passando várias vezes ali para não deixar nada para o pobre. Não, ajude. Havia uma especial preocupação de Deus em ajudar o pobre. O povo de Israel deveria ajudar o pobre. Estrangeiro ou não, viu? Não era só o povo de Israel que eles tinham que ajudar, não. Eram os estrangeiros também. Né? Então, às vezes a gente pensa que Israel tinha que ajudar só Israel, né? Não, Israel tinha que ajudar os estrangeiros também, né? Então, Deus deixa muito claro isso. Ó, Israel, você deve ajudar os pobres, você deve ajudar os estrangeiros, você deve ajudar os oprimidos, porque você sabe o que foi ser oprimido. Você já foi oprimido, mas você foi liberto. Então, hoje, por saber o que é ser oprimido, você deve ajudar aquele que está oprimido, você deve ajudar aquele que está necessitado. E hoje isso é para a igreja. Né? Hoje essa é a função da igreja também, é ajudar os pobres. Não é só os pobres que estão dentro da igreja. Assim como Israel não ajudava só os pobres de Israel. Israel tinha que ajudar os pobres estrangeiros também. E assim é a igreja. A igreja não tem que ajudar só quem se converteu. A igreja tem que ajudar os pobres que não se converteram também. São os que se converteram e os que não se converteram, é todo mundo. Né? E a igreja também tem que ajudar os oprimidos, porque a igreja sabe o que foi ser oprimido. A igreja sabe o que foi estar na mão de Satanás. A igreja sabe o que foi estar aprisionado ao pecado. E por isso a igreja tem que ajudar quem está em pecado. Ajudar como? Da melhor forma, não é xingando, apontando, não é dessa forma, mas é da melhor forma, porque eles sabem o que é estar assim. Eles sabem o que foi estar oprimido. Então eles devem ajudar quem está oprimido também. E não oprimir mais. Né? Igual foi aqui a passagem. Não oprima mais quem já está oprimido. A pessoa precisa de ajuda, não precisa de opressão. A pessoa não precisa de mais opressão. A pessoa precisa de ajuda, ajude. Né? A Bíblia é muito clara. O evangelho inteiro é muito claro. Ele se baseia no amor. No amor. A única forma de ajudar é com amor. É com amor. Com amor você convence, com amor você traz para perto, com amor, sabe? Não é com julgamento, não é com apontamento, não é com xingamento. Porque quem convence não somos nós, quem convence é o Espírito Santo. É a palavra de Deus que convence, né? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz esperança. É a palavra de Deus que produz fé. Não sou eu, não é você. A pessoa só vai produzir fé, só vai ser convencida, só vai ter esperança quando ela ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz esperança. Não é o que eu falo. Por isso que às vezes a gente vai num culto coach, né? Hoje em dia tem muito culto coach. Você vai no culto, é um culto motivacional ali, né? Não tem nada de palavra. A pessoa fala um monte de palavra assim aleatória, fala um monte de coisa que você quer ouvir, seu ego quer ouvir. Você sai de lá cheio, né? Uau, que legal. Aí no dia seguinte você tá sem esperança nenhuma, né? Porque aquilo não traz esperança. A única coisa que traz esperança é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fé. E fé é esperança. Então a única coisa que produz fé é a palavra de Deus. A única forma de aumentar a nossa fé é a palavra de Deus. Não é ouvindo louvor.
Tem gente que às vezes fica ouvindo louvor, tentando aumentar sua fé ouvindo louvor, tentando ter esperança ouvindo louvor. Gente, é bom ouvir louvor, é boa a adoração, mas a palavra de Deus é muito clara, a única coisa que produz fé é a palavra de Deus. Não há outra forma da gente encontrar esperança. É lendo da verdade. Lendo da verdade a gente encontra esperança, esperança em tudo, esperança na morte, né? Então, assim, quando eu descobri a verdade da palavra de Deus, a esperança que a Bíblia me dá em relação à morte, nossa, eu vejo a morte hoje com outros olhos, sabe? É algo liberto. Quando você entende que quem morreu em Cristo, né? Vai se reencontrar, você vai ver essa pessoa novamente e ela nunca mais vai ser retirada de você, você nunca mais vai perdê-la novamente, nunca mais. Quando você entende isso, é muito mais fácil, sabe? Eu perdi 4 filhos. E eu tinha, lógico, é uma dor muito grande, mas assim, consola o meu coração saber, eu tenho essa certeza, essa convicção dentro de mim, que eu vou encontrar os meus 4 filhos, junto com os outros que eu ainda vou ter, em nome de Jesus. Eu vou encontrar meus 4 filhos na eternidade, e eles nunca mais serão tirados de mim. Nunca mais. Não vai ter morte mais. Né? Então, gente, isso é uma esperança extraordinária. E o que pode me dar isso? Só a palavra. Isso é palavra. Isso não é coisa que eu estou dizendo, mas a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus traz essa esperança. Sabe? A palavra de Deus traz essa esperança, sabe? Para alguém que hoje está sofrendo com uma doença séria, acamada, sabe? A palavra de Deus traz essa esperança que se você morrer em Cristo, crendo em Cristo, você será ressuscitado em um lugar onde você não ouvirá mais falar de doença. Você nunca mais verá doença. Não vai ter mais doença. Gente, isso é uma esperança. Olha que esperança extraordinária, né? As pessoas que já passaram por tanta dor, né? Tanta violência nesse mundo, né? Nesse lugar não vai ter violência. Não vai ter injustiça. Vai ser um reino de paz e de justiça. Olha quanta esperança. Então, a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é esperança. A palavra de Deus produz fé. Então, se você quer dar alegria para alguém, se você quer dar um norte para alguém, dê a palavra para essa pessoa. Gente, é a palavra. Não tem mais nada para você fazer, é a palavra. Você apresenta a palavra para essa pessoa e essa pessoa vai sair feliz de lá. Não tem como você sair triste com uma boa notícia dessa. É essa a questão. Pregue as boas novas, porque são boas notícias. Não tem como alguém ouvir e sair triste. Não tem como. Sabe? É esperança, sabe? Quando você prega certo, é impossível. É impossível. Quando você prega a verdade, né? Porque a palavra de Deus produz seus efeitos, então ela não vai voltar vazia. Quando a pessoa entende, recebe, crê naquilo, nossa. E a pessoa ela é envolvida pelo amor. Então pregue com amor, né? Às vezes a pessoa prega errado porque nem ela tá amando ainda direito. Então, primeiro se converta você mesmo. Porque às vezes a gente quer sair convertendo o mundo, mas nem a gente se converteu. Eu tô tentando ensinar para os outros o que nem eu acredito. Não, eu tenho que ensinar para os outros o que eu acredito. Eu tenho que ensinar para os outros o que eu creio. Se eu não creio, eu não vou conseguir convencer ninguém. Não convencer do pecado nem nada, mas convencer dele querer buscar a verdade, né? Dele querer ir escutar a palavra. Então é isso. Amém, gente, amém.